resultados abaixo do esperado no terceiro trimestre. Uma do setor de saúde, a outra do segmento logístico. Nós temos o prazer e a honra de conversar agora com Beatriz Fortunato, sócia fundadora e gestora da Estúdio Investimentos. E nós vamos tratar nessa entrevista de Apvida e Rumo. Beatriz, seja muito bem-vinda aqui à TC Rádio. Obrigado pelo seu espaço na agenda. Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui, podendo falar das companhias que a gente tem na carteira. Vamos lá. O prazer é nosso, mais uma vez agradeço aí o espaço na sua agenda. Bom, vamos começar pela Apvida, que divulgou na última quinta-feira seus resultados no terceiro trimestre deste ano. A operadora de planos de saúde teve lucro líquido de 43,7 milhões de reais, valor 82,4% menor do que o apurado um ano antes. Após a divulgação de resultados, o BTG Pactual disse que vê a companhia como a melhor escolha para o setor de saúde, mas também afirmou que os resultados, aí abrindo aspas, definitivamente, fecha aspas, não foram bons. Beatriz, você concorda com essa leitura? Eu acho legal estar trazendo esses dois cases aí de investimentos que a gente tem no portfólio hoje, porque eles mostram um pouco essa vantagem que você tem de alongar um pouco o horizonte de investimento. De fato, as duas companhias estão passando por anos de resultados ruins, mas a gente acha que nos dois casos o valor intrínseco está aumentando com o tempo, né? Então, falando em relação à Apvida, eu concordo com as afirmações aí que você falou do BTG. A Apvida hoje é o maior investimento que a gente tem no portfólio, a principal posição, e ela é a principal posição porque a gente acha que é um business espetacular, tá? Talvez um dos melhores business que a gente tem como opção de investimento dentro da Bolsa de Valores do Brasil. Uma empresa que é tocada pelos donos, né, que tem um interesse econômico gigante, né, na companhia, tocada pelos fundadores, com horizonte de longo prazo, e que tem uma oportunidade de crescimento enorme pela frente, né? É o maior plano de privado de saúde no Brasil, mas a gente acha que tem muita oportunidade de crescimento ainda. Primeiro, porque o Brasil muito provavelmente vai ser um dos países que mais vai envelhecer nos próximos anos. E, além disso, a penetração do plano de saúde privado no Brasil ainda é muito baixa, né? Ainda é alguma coisa perto de 20%. E a dificuldade de você aumentar essa penetração é justamente por causa da acessibilidade, né? A indústria de saúde no mundo e no Brasil tem tido um desafio gigante, que é a inflação médica, né, que tem subido muito acima da renda e acima da inflação, então dificultando que as pessoas tenham acesso a esse serviço que é tão desejado, né, que é o plano de saúde. E a Apvida ela traz uma solução meio que estrutural para esse problema, né, do mundo e particularmente do Brasil, que através da verticalização dos custos, né, o maior alinhamento de interesse dos médicos e a definição de protocolos mais rígidos na hora do atendimento, consegue fazer com que ela tenha os produtos mais baratos da indústria para a população. Então, é uma empresa que tem os produtos mais baratos e ainda assim consegue ter as melhores margens e os melhores retornos sobre o capital da indústria. Então, a gente costuma dizer que isso é uma combinação bastante poderosa, né? Uma vantagem competitiva que eu diria que é quase que impossível de ser replicada. Então, e essa vantagem competitiva, na verdade, ela aumenta a cada ano, né? Porque ela consegue aumentar, ela reajustar os seus planos menos do que os seus concorrentes. Então, é uma vantagem competitiva que se compõe ao longo do tempo e vai aumentando à medida que os anos passam. E é uma empresa que tem uma dominância absoluta no Nordeste, né? O market share muito alto dentro dos planos de saúde privados no Nordeste, que a penetração ainda é muito baixa de saúde suplementar. E agora, com a aquisição da Intermédica, que eu acho que é o assunto do momento, vai passar a ter uma exposição relevante ao Sudeste. Então, trazendo aí mais uma grande vantagem competitiva, que é você poder ter uma oferta nacional de um plano de saúde acessível, né? Então, e aí a gente acha que a empresa está super barata, né? Que é um outro ponto relevante aí para a tese de investimento. Acho que essa fusão é super complementar, vai trazer bilhões, dezenas de bilhões, na verdade, de sinergia. E quando a gente coloca essas sinergias na conta, a gente acha que, dada a perspectiva de crescimento ainda secular do setor e da companhia em si, está muito barato, né? A gente vê alguma coisa aí perto de 16, 17 vezes PI, preço-lucro, né, para o ano de 2023. Então, a gente acha que assim, é uma dinâmica secular de crescimento,
ancorada numa execução espetacular, numa vantagem competitiva muito relevante e com valuation muito bom, né? Então, assim, e uma oportunidade que está sendo gerada mais no curto prazo, porque teve essa história do resultado, né, que você citou, os resultados foram ruins, pressionados particularmente pelos custos vindo do Covid, e algum ruído também vindo do lado político, por causa da CPI do Covid. Mas essas coisas eu acho que tendem a ficar para trás, provavelmente a partir do quarto trimestre, as coisas tendem a se normalizar. Eu acho que essa dinâmica mais favorável que a gente vê por um prazo mais longo vai começar a dominar um pouco mais a dinâmica do investimento. Ô Beatriz, eu tô até de olho aqui na cotação de momento, né, da Apvida. Na verdade, a cotação de ontem. O papel fechou a R$ 12 com mais 86 centavos, recuando 2,58% no ano. O acionista de Apvida, que tem papéis ordinários, tem aí um prejuízo na casa de 15%, mas neste mês de novembro o papel se recupera com uma alta aí próxima a 12%. A gente iria inclusive te perguntar sobre essa questão, né? O CAD considerou a fusão entre a Apvida e Notre Dame como complexa, pediu mais diligências para avaliar o negócio, você já abordou, caso o negócio seja concretizado, como isso deve impactar o modelo de negócio da Apvida. Portanto, a Isabela Ares, que também participa aqui comigo dessa conversa, além do nosso editor Bruno Ascenso, que também vai te fazer uma pergunta, ela vai para um outro caminho aqui sobre a Apvida, certo, Isa? Qual é a sua pergunta? Exatamente, Vini. Beatriz, bom dia. Alguns analistas de mercado entendem que o sucesso de uma operadora de saúde depende do número de empregos formais gerados no país. Isso porque o plano de saúde, tradicionalmente, é um dos benefícios oferecidos aos colaboradores com carteira assinada. A taxa de desemprego no país ficou em 13,2% no trimestre encerrado em agosto. Portanto, 13,7 milhões de brasileiros estão desempregados. Como esse cenário impacta a Apvida, por favor? É verdade que você depende de renda disponível, né, para as pessoas, os indivíduos conseguirem contratar um plano de saúde privada, mas a Apvida, particularmente, ela está posicionada num segmento, como eu disse, é o plano de saúde mais barato do país, em que é ótimo se você tem um vento a favor com renda crescendo, porque aí todos os 160 milhões de brasileiros que estão no SUS passam a ter a capacidade de entrar no sistema de saúde suplementar e comprar planos da Apvida, porque naturalmente o plano da Apvida é o plano de entrada, é o plano mais barato, mas dado a robustez do modelo de negócio, em momentos em que o cenário macroeconômico, mais particularmente da renda, não está tão favorável, a Apvida consegue também ter algum crescimento, porque a gente tem no Brasil perto de 40 e poucos milhões de indivíduos que têm planos de saúde suplementar que são mais caros. E aí, se esses indivíduos estão sofrendo algum tipo de pressão de renda, o que é muito normal a gente ver é o que a gente chama do trade-down, passarem a contratar, descontratarem planos de saúde que, por exemplo, custam R$300, R$400 para contratar o plano da Apvida, que custa mais na casa de R$200. Então, é uma empresa que tem esse posicionamento, que é ótimo que a economia cresça, porque aí mais gente tem acesso à saúde privada, mas ela tem uma certa proteção para uma economia um pouco mais negativa, uma renda um pouco mais negativa, que faz com que as pessoas que têm planos mais caros passem a precisar diminuir a despesa com plano de saúde e acabam migrando para a Apvida. Então, ela está meio aqui, o que a gente chama de um sweet spot, né? Ela acaba conseguindo crescer meio que em qualquer cenário de renda da população. Muito bem, o Expresso da Manhã está tendo o prazer e a honra de conversar com Beatriz Fortunato, sócia fundadora e gestora da Estúdio Investimentos. Quem faz a próxima pergunta é o editor Bruno Ascenso. A gente vai trocar agora, Bruno, de setor e de companhia. É isso aí, muito bom dia, Beatriz. A Rumo registrou lucro líquido de R$51 milhões no período entre julho e setembro desse ano. Esse número representa uma queda de 70,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, em 2020. Um relatório do Morgan Stanley destacou que os preços nos combustíveis foram que pesaram nesse resultado. Na sua visão, Beatriz, a alta da commodity do petróleo pode continuar pressionando as margens da empresa? Vamos lá, deixa eu falar um pouco antes do investimento, né? Essa é uma posição bastante recente que a gente fez, eu acho que não tem nem um mês. Eu acho que como eu falei lá no início, uma oportunidade grande de dicotomia aí entre o resultado de curto prazo da empresa e o que a gente enxerga por um prazo mais longo. O resultado de curto prazo tem sido muito pressionado
Primeiro, por causa de uma competição que entrou no ano passado da BR-163, que aumentou muito a produtividade do principal concorrente da ferrovia, né, levando grãos do Mato Grosso para serem exportados pelo norte. Então, isso fez com que a Rumo precisasse reduzir tarifa. E junto com isso, o que está acontecendo esse ano é que a gente está vivendo uma quebra de safra de milho muito relevante por causa do clima. Então, por esses dois efeitos fizeram com que esse resultado aí do terceiro TRI fosse tão ruim como você falou. Muito provavelmente o resultado do quarto TRI vai ser bastante ruim também. Mas a gente acha que esses dois fatores que estão pressionando o resultado de curto prazo são mais conjunturais. Primeiro porque a BR-163 já foi licitada, vai entrar o pedágio a partir do final de 2022, então a Rumo passa a ter um poder de preço um pouco maior para subir as tarifas, e a quebra de safra é uma coisa pontual que a gente sabe que acontece a cada 3 ou 4 anos no Brasil. Já se espera, inclusive, uma safra recorde por ano que vem. E enquanto isso, enquanto a ação vem sofrendo por causa desses resultados mais de curto prazo, a verdade é que a companhia vem aumentando seu valor intrínseco, né? Como vocês sabem, a Rumo o controlador da Rumo é o Grupo Cosan, que é um grupo que é conhecido por uma alocação de capital espetacular em diversos setores, né? Combustível, né? Distribuição de combustível e ferrovia. E o que ele tem feito ao longo desses últimos anos é justamente isso, fazer novos investimentos que aumentam muito o valor da empresa como um todo. Então, em 2019, eles compraram uma concessão que é chamada Norte-Sul, que hoje a Rumo chama de Malha Central. Em 2020, eles conseguiram renovar a concessão da Malha Paulista. E agora, em 2021, fizeram uma coisa o movimento que a gente acha que é o mais transformacional de todos para a empresa, que é estender a malha do Mato Grosso um pouco mais acima, que vai acabar conseguindo capturar muito mais volume de grãos no Mato Grosso. A gente acha que esse projeto aumenta perto de 40% o valor da empresa. A empresa hoje vale perto de 30 bi. A gente acha que esse projeto sozinho, que foi assinado agora no terceiro trimestre, cria mais de 10 bilhões de reais para a companhia. E aí, um outro ponto que também tem aumentado o valor intrínseco da empresa é o ponto que você falou, Bruno, que você mencionou. O aumento dos combustíveis e o caminhão estando mais caro, que é o que tem acontecido nesses últimos meses, aumenta a vantagem competitiva sustentável da empresa. Por quê? Porque a ferrovia usa muito menos combustível por carga transportada do que o caminhão. Então, estrategicamente, o valor da ferrovia tem aumentado versus o seu principal concorrente, que é o caminhão, com esse aumento do combustível. Então, não é ruim para a Rumo o aumento do combustível, é bom. É estruturalmente bom, aumenta bastante a vantagem competitiva da empresa. Então, a gente tem visto hoje um retorno na empresa por causa de todos esses fatores que eu falei enorme. A gente vê um retorno de mais de 15%, perto de 15% em termos reais, né, ao ano. Então, 15% mais a inflação ao ano, num setor que tem uma dinâmica secular de crescimento, né? Assim, a exportação de grãos do Mato Grosso na última década cresceu 10% ao ano, e é um setor que meio que o que a gente chama de a prova de Brasil, né? Ele cresceu muito, meio que independente de qualquer coisa que estava acontecendo com a economia brasileira. Então, assim, é um business que está muito bem posicionado, com management excelente, também uma empresa de dono, um track record excepcional, e a gente acha que assim, é uma excelente oportunidade de investimento aí por um prazo um pouco mais longo. Estou de olho aqui na cotação da Rumo, papel ordinário, que é negociado pelo código RAIL3, fechou ontem em queda de 0,54% a R$ 16,68 no ano. O acionista de Rumo, que tem papéis ordinários, como eu disse, tem aí um recuo na casa de 13%. Neste mês de novembro, a ação se recupera parte das perdas, com uma alta de 4,32%. Beatriz, para a gente fechar a nossa conversa, queria te perguntar o seguinte: no mês passado, o Senado aprovou o Marco Legal das Ferrovias, que promete modernizar o setor, trazer mais investimentos e gerar, portanto, mais empregos também. Agora, o projeto aguarda o parecer da Câmara dos Deputados. Beatriz, se essa medida for aprovada e depois sancionada, qual deve ser o impacto no setor de logística e como a Rumo pode se beneficiar disso na sua visão? Eu diria que a expectativa é que ela seja aprovada. É verdade que está demorando um pouco mais do que todo mundo esperava. O grande objetivo é facilitar o processo de novas concessões, né? O processo fica um pouco
mais liberal, digamos assim, menos burocrático. E a expectativa é que novas oportunidades de investimento possam acontecer, né? Então, acho que a Rumo, como sendo o principal player, e eu diria até o melhor player do Brasil de ferrovia, de player puro de ferrovia no Brasil, eu acho que é provável que ela consiga se beneficiar dessas novas oportunidades de investimento mais do que os eventuais novos concorrentes. Então, acho que abre uma avenida aí de novas alocações de capital. O Expresso da Manhã teve o prazer e a honra de receber, nesta quarta-feira, Beatriz Fortunato, sócia fundadora e gestora da Estúdio Investimentos. Beatriz, muito obrigado pelo seu tempo, pelo espaço na agenda e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Obrigada a vocês, pessoal. Foi um prazer.